Robson perdeu o sentido de viver. Eu passei a ser uma pessoa assim que, para mim, viver ou morrer, para mim, era tanto faz. Mas ao encontrar a Cristo, Aquele dia eu entendi que existia uma verdade, eu estava vivendo numa mentira. a vida dele mudou para muito melhor. Quando eu cheguei nessa casa, eu já não tinha mais vontade de beber. Eu já não tinha mais vontade de fumar. Está começando o Identidade. Boa noite, tudo bem com você? Fico muito feliz com a sua companhia aqui no nosso programa de boas conversas, que sempre aquecem o nosso coração, né? Dão muita esperança pra gente. Então, muito obrigado porque você está comigo aqui nessa noite. Os ensinos de Jesus transcendem o tempo, né? São incrivelmente atuais e com poder de transformar vidas. Você só precisa permitir que a sua vida seja renovada pelos ensinos do Mestre, assim como a vida do meu convidado de hoje foi transformada. Você pode começar tomando essa decisão e também estudando aqui, mais sobre os ensinos de Jesus. É esse o estudo bíblico que eu quero te oferecer hoje. É uma revista que você recebe gratuitamente aí na sua casa e com ela você vai ter um apoio para aprender mais sobre Deus. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, pode ligar agora. 0 Operadora 12 21 27 3121. 0 Operadora 12 21 27 3121. Ou você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp. Tá com seu celular na mão aí agora? Então é só colocar aí na sua agenda, olha, 12 982 44 0077. Conseguiu? Tá aqui no vídeo. 12 982 44 0077. Você diz que viu a revista Ensinos de Jesus aqui no Identidade e quer receber uma. Pronto, ela vai chegar até você aí, presente para você dos Anjos da Esperança. Hoje, você vai conhecer a história do Robson Silva, um rapaz que com apenas 15 anos de idade, ele mergulhou no vício das bebidas e das drogas. Robson perdeu a família e os amigos. Foi morar na rua por conta das drogas e viveu por 15 anos dessa maneira. Até que um dia decidiu mudar de vida e foi internado numa clínica de recuperação. Foram 4 anos decisivos na vida dele. Ali teve a cura física e também espiritual. Ele afirma que sempre acreditou em Deus, mas foi ali que o conheceu verdadeiramente. Hoje Robson está limpo e vive testemunhando do amor e da misericórdia de Deus com quem entra em contato. Daqui a pouco ele vai estar aqui na Identidade, contando mais detalhes dessa história de superação e encontro com Deus. Não saia daí, são 30 segundos e já estamos de volta. Já de volta aqui o Identidade, eu já estou conectado aqui com o Robson. Oi, Robson, tudo bem? Oi, tudo bem? Uma boa noite a todos. É um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. Robson, que história sua? Você tem uma vida onde desde muito cedo você viveu assim uma grande confusão, né? A tua vida... Bom, você começa a usar bebidas alcoólicas com 12 anos. Tudo isso fruto dessa situação caótica que você vivia, muita violência doméstica, seu pai também bebia muito. Era uma situação muito complexa essa do início da tua vida. Me conta um pouco, como é que você, ainda tão menino, sentia todo esse cenário em que você vivia? Com 9, 10 anos de idade, a gente já começou a experimentar bebida alcoólica devido à situação que meu pai vivia em casa todo dia, as festas familiares, tudo que acontecia envolvendo bebida, a gente sempre estava por perto. E aí, meu pai sempre dava uma cerveja para a gente experimentar, dava um cigarro para a gente acender no fogão, e tudo isso a gente achava que era certo, né? E sem saber que a gente estava se viciando, né? E como é que a sua mãe reagia a isso? Tinha alguém que acompanhava a família e não sentia que estava certo? Uma criança acendendo um cigarro no fogão, tão jovem, uma criança, né, não tinha nem 15 anos ainda e já fazendo uso de uma bebida alcoólica. Tinha alguém que alertava vocês ou não? Minha mãe nunca me ofereceu, pelo contrário. Ela até falava para a gente não usar, não beber.
Mas no meio daquela farra, no meio daquelas conversas, no meio daquelas confraternização, sempre existia um gole numa cerveja. Inclusive, às vezes, ele colocava até açúcar na cerveja para a gente beber. Que absurdo. Quem era Deus para você nessa época? Você conhecia Deus? Sabia quem ele era? O que ele representava na tua vida? Olha, eu vou falar uma coisa sincera para você. Tinha uma igreja católica próximo da minha casa. E essa igreja católica era o meu refúgio. Eu sempre que eu me via triste, eu estava vivendo uma situação difícil, eu corria para essa igreja. Porque no fundo, eu tinha um desejo de conhecer a Deus. Eu tinha um desejo de sair daquela situação, eu tinha um desejo de mudar, mas não conseguia, né? A gente estava totalmente atolado ali naquela vida que vivia. Eu imagino que era realmente muito difícil, porque imagina, você tinha duas situações, né? Você tinha um vício que já estava ali desde muito cedo, então tem uma questão química. O teu envolvimento com a bebida alcoólica, que é extremamente viciante, e veja, seu pai colocava açúcar na bebida alcoólica para você já ir se acostumando. É um crime tremendo, né? Isso com uma criança. Então, tem uma questão química aí. Muitas pessoas que vão para o mundo das drogas, eles têm uma referência na família que aquilo não é o melhor, que aquilo não é a melhor situação, que aquilo não é a melhor decisão e mesmo assim é muito difícil sair das drogas. Claro que mesmo que você tinha esse desejo, você ia lá para a igreja católica e tinha esse refúgio, era muito difícil tirar o pé, né, dessa vida do mundo das drogas. E como você mencionou aqui, você só ia ladeira abaixo nisso, né? Cada vez você ia usando mais drogas, cada vez você ia se perdendo mais nesse caminho. Isso foi tão profundo porque eu tenho aqui na tua história um momento de um encontro você com a sua mãe, não sei quantos anos você tinha nessa fase aí, Robson, você pode me explicar? Mas a tua mãe chega a dizer, filho, faz um favor para mim, morre, porque aí pelo menos eu vou chorar uma vez só. Eu não vou ficar chorando todos os dias de desespero, de desgosto, de ver para onde estava indo a tua vida. Eu imagino que a situação estava muito profunda, né? Tanto no uso das drogas, quanto na consequência que essa droga estava trazendo para a tua vida, Robson. Essa é uma parte do meu testemunho que eu me entristeço muito, viu? Hoje a gente consegue enxergar de maneira diferente. Não queria trazer tanto sofrimento para minha mãe. E foi aproximadamente uns meus 24 para 25 anos. Já estava totalmente entregues à droga, já fazia alguns assaltos, algumas coisas erradas. E eu me envolvia muito com brigas na rua, confusões. Cheguei a apanhar de polícia na rua, envolvi em brigas perigosas, inclusive levei até um tiro, entendeu? Pegou no meu braço, atiraram em cima do meu peito. Graças a Deus não pegou no peito, pegou no braço, parou meu braço de um lado para o outro. E eu cheguei um dia em casa quando se deparei com a minha mãe, e ela disse, filho, faz um favor para mim. E eu achei que ela ia pedir alguma coisa, porque mãe sempre pede alguma coisa para a gente fazer, e qual é o filho que não faz alguma coisa para a mãe? E naquele momento eu falei, mãe, pode pedir, eu faço o que a senhora quiser. Aí ela abriu a boca e disse para mim, filho, morre. Morre porque eu choro só uma vez. Eu escuto uma bombinha estourando, eu penso que é um tiro. Eu vejo um carro de polícia, eu penso que é você. Eu vejo uma ambulância, eu penso que é você que está doente, ou que foi baleado, ou aconteceu alguma coisa com você. Eu estou cansada de chorar por você. Morre, porque aí eu choro somente uma vez. E qual foi a tua reação quando você ouviu isso da sua própria mãe, Robson? Olha, eu fiquei muito triste mesmo. Só que aí eu confesso a você, eu procurei a morte.
Aí o meu desejo era de morrer. O meu desejo era de morrer mesmo, porque aí eu não media mais problemas, dificuldades. Fiz alguns assaltos em ônibus, padaria, açougue, entendeu? Eu não tinha medo da morte, entendeu? Não tinha. Eu passei a ser uma pessoa assim que, para mim, viver ou morrer, para mim, era tanto faz, entendeu? A minha situação foi piorando cada vez mais. Em vez de eu melhorar, né? Em vez de eu tentar melhorar, não. Foi me aprofundar mais. Essa foi uma situação muito triste. E aí você Ouvir foi, isso da minha mãe. e aí você foi, como você disse, né, se afundando cada vez mais nas drogas, no crime, foi perdendo amigos, porque, né, essas relações desse universo, a gente, né, vai perdendo pessoas, porque perde para as drogas, perde para o crime, você foi perdendo quem estava do teu lado. Você tem quanto de altura, Robson? Que a gente está aqui à distância, né? Não nos conhecemos presencialmente. Você tem quanto de altura? 1,69. 1,69. Eu tenho registro aqui que você chegou a pesar 36 quilos. No crack. 36 quilos. Ou seja, você estava realmente Antes, à beira da morte, né? irreconhecível. Irreconhecível. As pessoas não me conheciam mais. Hoje é um milagre de Deus. Você estava com esses 36 quilos e morando na rua, vivendo à base de crack, roubando para conseguir comprar a droga e assim ir levando a sua vida, entre aspas. Qual foi o momento que você percebeu que não dava mais e que você precisava de ajuda? Qual foi o momento que você decide parar de procurar pela morte e começar a procurar pela vida? Através dessa irmã minha, a Lourdes. Ela sempre quis me ajudar. E o momento que eu ficava ali na rua Barão do Brá, Rua da Cantareira, ali perto do Mercadão Municipal. E como eu disse para vocês, eu tinha muito medo de uma cicatriz no rosto. Eu tenho um pavor de ver pessoas com cicatriz. Eu não queria ter uma cicatriz no rosto. Eu acredito que ninguém quer ter uma cicatriz no rosto. E eu dormi debaixo de um banco, ali em frente à prefeitura de São Paulo. E quando eu dormi, eu acho que eu passei a mão em algum carvão, alguma sujeira. E aí eu me deparei com uma mancha. E eu olhei num carro, peguei um carro na rua, tinha um carro parado, eu peguei e olhei e vi aquela mancha. Eu fiquei apavorado. Eu falei, nossa, eu estou machucado. Porque quando uma pessoa está nessa vida, você acorda, você não sabe nem onde você está. Eu acordava, dormia e não sabia onde eu estava. E eu acho que eu devo ter brigado e alguma pessoa me machucou. E aí eu peguei um orelhão e liguei para essa minha irmã, a Lourdes. Liguei a cobrar porque eu tinha o telefone dela no bolso. Eu sempre guardava. Aí foi a hora que ela falou, vem para casa. Vem tomar um banho. Vem que a gente vai te ajudar. Aí foi aonde que eu comecei a voltar ao raciocínio, querer viver uma vida diferente, só que não tinha força, né? Eu Foi imagino. só o primeiro passo que eu tentei mudar. Vamos entender os próximos passos depois desse primeiro? A gente vai fazer uma parada rápida aqui para o intervalo, Robson, e aí a gente vai entender como é que foi chegar na casa da sua irmã, estar de volta ao ambiente familiar e como foram os próximos passos para a gente ver você hoje do jeito que você está aqui agora. Intervalo rápido e a gente volta já. Já de volta aqui o Identidade, eu estou aqui com o Robson, que estava vivendo, de fato, o fundo do poço, né, Robson? Vivendo uma subvida, já um encaminhamento para que você, de fato, morresse. Ninguém mais te conhecia, pesando 36 quilos, com quase 1,70 m de altura, fazendo com que as pessoas nem tivessem mais notícias sobre você, e um dia, de fato, você liga para sua irmã e pede ajuda. E ela pede para você ir lá para a casa dela. Como foi a chegada lá? Foi difícil. Foi difícil para mim morar lá, porque o meu cunhado não me queria morando lá.
o João. Hoje ele já é falecido, ele não queria que eu morasse lá. E não queria que eu ficasse perto dos meus sobrinhos. Ele queria que eu ficasse morando na varanda. Você acredita que eu morava na varanda? Eu comia na varanda, eu dormia na varanda, eu só tentava para tomar banho. A minha vontade era sair para usar droga de novo, porque um dependente químico ele só quer usar. O refúgio dele é a droga. Só que a minha irmã falou assim, não, a gente vai conseguir uma internação para você, a gente vai conseguir levar você para uma casa de recuperação e você vai ficar bem. Só E que você mesmo queria, assim, e você queria ir para essa internação porque não é uma decisão fácil para quem é um viciado tão profundo como você era, né, Robson? mas eu Que eu bom. queria, eu queria mudar. Eu tive o desejo, eu sempre conto isso, eu tive um desejo de mudar muito grande. Eu não queria mais viver naquela vida. Eu não queria. Eu já estava cansado daquela situação, eu queria mudar. E como foi a internação? Porque, de fato, a sua irmã conseguiu uma clínica, né? E foi um ponto decisivo, de fato, para essa mudança, que você não tinha a força dentro de você para conseguir fazer essa mudança, mas lá na clínica, de fato, o tratamento foi bastante eficaz, né? Ainda demorou 3 dias. Ainda demorou 3 dias para mim poder chegar até a clínica. Esses 3 dias foram muito difíceis, porque a vontade de usar droga ainda era grande. E aí, aqui no Bom Pastor, tinha uma casa chamada Centro de Recuperação Educacional CRE. Uma casa que tinha um pastor chamado Pastor Jesus. Inclusive, o nome dele era Jesus. E quando eu cheguei nessa casa, eu vi escrito na parede, João 8,32. Eu nunca vou esquecer esse versículo. E um rapaz quebrando as algemas das mãos. 2 mãos sendo quebradas, algemas, correntes sendo quebradas. Estava escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele dia eu entendi que se existia uma verdade, eu estava vivendo numa mentira. E eu queria conhecer essa verdade. E aí, como é que foi à medida que você foi se envolvendo com o tratamento, com a palavra de Deus, conhecendo essa verdade? De fato, essa verdade foi te libertando? Olha, essa casa tem 5 dias de triagem. Você fica 5 dias para ver se você vai se adaptar nessa casa. Sei. E depois de 5 dias, a minha irmã veio me buscar. E ela falou para mim, não fica aqui não, a gente vai te levar embora. Porque aqui só tem dependentes, só tem pessoas bandidas, só tem pessoas cruéis. E você não é uma pessoa ruim. Realmente eu nunca fui. Eu me envolvi em tudo isso, mas eu nunca fui uma pessoa que desejou mal para os outros, queria fazer o mal para os outros. A gente fazia porque estava naquela vida. E eu falei para minha irmã, falei, não, Lourdes, você está enganada. Eu não vou embora, não. Aqui é o meu lugar. Eu vou ficar aqui. E faz um favor para mim, traz uma Bíblia. E ela trouxe uma Bíblia para mim. Aí no ano de 1999, eu não esqueço essa data. Foi aí onde começou a mudar tudo na minha vida. E é interessante porque você estava tendo uma cura que era física, mas a cura física ela vinha justamente da cura espiritual que você estava tendo, né, Robson? E eu queria até saber como é que foi sair de uma teoria do conhecimento de Deus, quem era esse Deus teórico, para um relacionamento prático. Como, inclusive, você conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia e resolve, de fato, entregar a sua vida nas mãos de Deus? Olha, foi um longo percurso, porque quando eu fiquei nessa casa de recuperação, eu fiquei 4 anos nessa casa de recuperação. Algumas pessoas, quando eu falo 4 anos, as pessoas até ficam
apavorada, fala, nossa, mas você ficou 4 anos dentro de uma casa de recuperação, você precisou ficar tudo isso lá? Eu não precisei ficar tudo isso lá para ser liberto. Não. Quando eu cheguei nessa casa, eu já não tinha mais vontade de beber. Eu já não tinha mais vontade de fumar. Eu já não tinha vontade de roubar. Já não tinha vontade de fazer mais nada. Então, quando eu li aquele versículo, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso já mudou a minha vida. Eu já não tinha mais desejo de fazer nada do que eu fazia. E aí foi um processo. Aí eu fui mudando, comecei a fazer barba, cortei o cabelo. Essa casa tinha palestra de manhã, à tarde, à noite. E não demorou muito tempo. Eu já fui separado como diácono da Assembleia de Deus, do Ministério Bom Pastor. Eu fiquei 12 anos dentro dessa igreja. Fui professor da escola dominical. As coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida. E aí, sendo professor da escola dominical, não tem como você não fugir de você ensinar. E uma vez, numa sala de aula, um rapaz me perguntou em relação ao sábado. E aí eu falei para ele, não, mas o sábado não é para ser guardado. O sábado não se guarda, sábado. E aí Deus falou forte no meu coração, não é isso não. E aí eu falei, bom, eu vou ter que estudar. Vamos estudar, depois eu te respondo melhor. E aí eu fui estudar um pouquinho. Eu ganhei um livro de Seitas e Heresias. E aí eu estudei sobre Guilherme Miller. Um pouquinho, né? Não estudei muito. Mas o pouquinho que eu estudei e vim para a Igreja Adventista. Hoje eu sou membro e ancião da Igreja Adventista, do 7º dia. Louvado seja Deus por isso. Amém. Ô Robson, você tem uma história que não é comum. A pessoa que teve a infância que você teve, o conceito familiar que você viveu, né? O cenário de guerra que era a tua casa. Para o Robson hoje, cristão, temente a Deus, um homem que tem um relacionamento de fato com Deus, alguém que não usa drogas no nível que você... imagina, do nível que você usou drogas para hoje não usar mais. A que você atribui tudo isso? Como é que Deus conseguiu te resgatar de forma tão profunda para você se tornar a pessoa que você se tornou hoje? Eu tenho um versículo que fala muito ao meu coração. E eu sempre conto ele, em alguns testemunhos meus. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. A resposta é Deus. É só Deus que pode fazer isso na vida de um homem. Só Deus que pode mudar totalmente a vida do homem, transformar. Tudo isso eu devo a Deus. Amém. Eu sou grato a Deus por tudo isso que Ele me fez. Amém. Sensacional. De fato, né? Só Deus que poderia fazer um resgate de uma vida em tão profundidade, né? Como você mesmo classifica, do momento que você estava no fundo do poço, né, Robson? Mas para Deus, isso não faz a menor diferença, embora você tenha se afastado dele, ele jamais se afastou de você. E essa é a beleza do Evangelho. Quando você deixou que essa palavra tomasse conta do seu coração, você de fato foi liberto. Parabéns pela decisão de estar ao lado de Jesus, de fato. Muito obrigado por ter dividido a sua história com a gente e que Deus continue abençoando a sua caminhada cristã, te dando forças para continuar trilhando esse caminho. Muito obrigado e um grande abraço para você. Amém. Eu que agradeço. Que Deus continue nos abençoando. Amém. 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 Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.